Agora, no ar, o programa Tolerância Zero, com Bareta. Boa tarde, amigo telespectador. Estamos começando aqui pela TV Atalaia e a TV de todos os sergipanos, um programa Tolerância Zero especial. Hoje, dia 2 de novembro, dia de finado, claro que eu não vou mostrar matérias policiais com homicídios. Eu vou fazer um trabalho hoje, com pessoas especializadas na área, com o Coronel Paiva, da Polícia Militar, que vai falar sobre policiamento e ação da polícia aqui na capital, e demais entrevistas com ele. Além também de tudo, eu vou falar com o homem que é um dos maiores especialistas da Polícia Civil nessa área de palestras em escolas, em comunidades, alertando sobre as drogas. Isso é muito bom as mães assistirem o que ele vai falar, ouvir o que ele vai falar. É muito importante, que é o meu amigo policial Givaldo do COP, e ele que é o chefe de custódia do COP. Então são pessoas especializadas, tanto um quanto o outro. Um da Polícia Militar, que é o Coronel Paiva, um cara muito inteligente, um cara que fala muito bem, e vai falar sobre as ações policiais, que é muito importante hoje, numa época de tanta violência. E a Polícia Militar está ao lado da comunidade, ao lado do povo. E Givaldo vai falar sobre as drogas, que realmente está acabando com as famílias, muitos homicídios, e ele vai falar sobre isso. Viu? Essas e outras notícias a partir de agora no ar. Tolerância Zero na tela. Malandro pisou na bola, vacilou, não tem lero-lero. A cana é dura, compadre, é caso sério. Meu malandro, tolerância zero. Bareta tá na área. Tolerância zero. Se liga, meu irmão, tá pensando que penitenciária pra malandro é hotel 5 estrelas? É não, meu irmão. Tolerância zero. Olha, o meu entrevistado hoje é o Coronel Paulo Paiva, da Polícia Militar. Ele vai falar sobre o policiamento, a ação da polícia nos bairros, audiência de custódia e o curso que os policiais irão fazer na Marinha. Aí o cara, por que na Marinha? O que é que tem a ver Polícia Militar com a Marinha? Porque os policiais, às vezes, são obrigados a pilotar uma lancha, um barco, para ir até o bandido. Muitas vezes, bandidos atravessavam da Barra dos Coqueiros, daqui da ponte do shopping Rio Mar, pulavam ali e nós ficávamos sem saber o que fazer. E às vezes tinha um barco e ele sabia pilotar. Isso é muito importante, estratégico. Coronel, boa tarde. Muito boa tarde, Bareta. Realmente, a capacitação técnico-profissional dos nossos policiais é um assunto cada dia mais importante. Nós temos realmente que preparar o nosso policiamento para combater a criminalidade, qualquer que seja o cenário, qualquer que seja o horário, qualquer que seja o dia da semana. E hoje, como você bem colocou, há muitas áreas conflituosas e que têm rios, córregos, que exigem a presença da polícia. Então, o policial tem que estar preparado, apto a operar, inclusive, nessas localidades. E daí, com esse convênio aí com a Capitania dos Portos, nós estarmos capacitando os nossos policiais a pilotar em embarcações de pequeno porte, para que possamos, assim como já acontece na Polícia Ambiental, estarmos patrulhando esse tipo de curso de água. Coronel, a primeira pergunta é: por que tanta violência nesse país, tomou conta do país, e o que a polícia pode fazer? Porque eu estou vendo que a polícia, às vezes, tem ações, às vezes fica sem ações, às vezes o que é que eu posso fazer? Às vezes você prende, daqui a pouco o cara está na rua. Como é que o senhor vê essa violência crescendo barbaramente nesse país? Não é só aqui no estado, não, é no país inteiro. Olha, Bareta e caros amigos telespectadores, a violência é um fenômeno muito complexo, não tenha dúvida. Mas nós identificamos situações que são muitíssimo importantes para que ela esteja tão grande assim. O primeiro e principal deles é a droga, notadamente o crack, que se popularizou e que chegou às cidades, por menores que sejam. Existe a presença do crack, a presença do viciado, daquele jovem que, para ter acesso à pedra, faz qualquer coisa. Ele começa roubando os próprios familiares, tirando as coisas de dentro de casa para transformar em pedras, e depois, não é mais suficiente, ele passa a cometer crimes cada vez maiores, se envolve com o tráfico de drogas,
e acaba morrendo. A maioria dos homicídios que nós registramos aqui em Sergipe, não é diferente no resto do Brasil, mas aqui em Sergipe, que está muito mais próximo de nós, é em função disso. É o jovem que se meteu na droga e que acabou tendo dívida, diferença com o traficante e paga por isso com a sua vida. Não falta, Bareta, ação policial. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil cumpre cada vez melhor a sua missão. Entretanto, combater a violência, reduzir os índices de criminalidade, não é uma missão apenas para a polícia. Imagine, pois é, imagine você, esses jovens, principalmente os menores, que nós conseguimos apreender por alguns dias, né? Ele continua viciado, Bareta. E aí, com o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que na maioria dos casos vai permitir que esse jovem volte ao convívio social antes que possa ser ressocializado, ele, como continua viciado, vai voltar às mesmas práticas, vai voltar a cometer os mesmos crimes. Os mesmos delitos. Agora, volto a frisar, ação policial não falta. Eu queria dar 2 exemplos para que o seu telespectador possa perceber o que nós estamos falando. Quando nós consideramos o período de janeiro até o final de setembro deste ano, a Polícia Militar retirou de circulação 675 armas de fogo na área da Grande Aracaju, a área do Comando do Policiamento Militar da capital. A Polícia Militar, nesse mesmo período, conduziu às delegacias presos ou apreendidos por terem cometido crimes ou atos infracionais 4.510 pessoas. Agora eu pergunto a você, Bareta, essas pessoas que nós conduzimos, que foram flagradas cometendo crimes contra a sociedade, elas permaneceram presas? Elas continuam presas? Essa é uma pergunta que a sociedade precisa se fazer. Às vezes eu vejo a terra dura, você vê a terra dura, tem ruas que a gente não consegue ter acesso. É verdade. Porque o governo municipal, o governo estadual não fez com que aquela rua tivesse um policiamento melhor. Porque ninguém faz policiamento a pé mais. Hoje nós temos que trabalhar com viaturas, porque é muito mais rápido e nós chegamos no local rápido. Olha, Bareta, esse exemplo que você me dá é excepcional. Todos sabem que o Santa Maria é uma das áreas de maior conflito, né? No nosso estado inteiro. Nós temos um índice de criminalidade alto, notadamente, né, dos homicídios. Quem está morrendo lá no Santa Maria é o jovem viciado, envolvido no mundo do crime, que se entende sem perspectiva e acaba entrando nessa sinuca. Droga. Né? Essa é a verdade. Agora você imagine, realmente no Santa Maria você tem um bolsão de pobreza, né? Muito grande, com áreas ainda sem arruamento, não tem nem rua. Nada. Né? É uma saneamento irregular. básico nenhum. Exatamente. Saneamento básico e os traficantes, Bareta, se aproveitam dessas disso, oportunidades, né? Para poder estar aliciando esses jovens para aquela atividade criminosa deles e, infelizmente, acabam matando esses jovens por motivos, às vezes, banais. Agora, não falta, Bareta, diferente do que muita gente imagina, ação policial, inclusive no Santa Maria. Para os senhores terem uma ideia do que eu estou dizendo, o Santa Maria hoje é sede de um batalhão, o 1º Batalhão de Polícia Militar fica sediado no Santa Maria. Hoje é comandado pelo Tenente Coronel Hilário. No Santa Maria fica sediada a 1ª Companhia do 1º Batalhão, né, que hoje tem à frente o Tenente Jobson. Essa companhia, Bareta, coloca todos os dias 4 viaturas com guarnições. Rondando ali. Lá no Santa Maria, 17 de março. Olha, é um PAC móvel, né, uma base móvel de policiamento comunitário. 3 picapes, que são da 1ª Companhia do 1º Batalhão. Agora, não é só isso. A Rádio Patrulha coloca nessa mesma área, só lá, no Santa Maria e 17 de março, uma picape que é uma Rádio Patrulha. Além desse policiamento, que é o tempo inteiro, nós temos ainda, nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, as chamadas operações Sergipe Mais Seguro e Operação de Saturação. Para que as pessoas possam entender, essas operações são realizadas com unidades especializadas, usando policiais que estariam no seu dia de folga e que são convocados extraordinariamente para reforçar o policiamento, Bareta. E isso todos os finais de semana, porque a gente sabe que no final de semana o problema da violência se agrava. Muito mais. Para concluir, estou falando só do Santa Maria, viu? Nós temos a Operação Força Tática. Você sabe, o nosso comandante, o Coronel Marconi Cabral,
criou as forças táticas em cada um dos batalhões de área. E nós temos uma operação que acontece à noite, nos horários onde há maior necessidade. Reunimos todas as guarnições de força tática dos 3 batalhões de área aqui da capital, 3º batalhão, o 5º batalhão, o 8º batalhão e o 1º batalhão, e empregamos numa área de conflito, como por exemplo Santa Maria. Então veja, não falta policiamento lá. Boa explicação, viu, coronel? Porque as pessoas às vezes têm dúvidas. Pô, cadê a polícia? A polícia está na rua, pô. Pois é verdade. A polícia está na rua. É verdade. Não é? A polícia trabalha, a polícia prende. Se todos que prendemos permanecessem Na presos, cadeia, vixe, nossa senhora, não teríamos diminuído muito a criminalidade. não tenha dúvida disso, Bareta. Mas, infelizmente, é botado na cadeia, é preso, porque quem prende, quem segura é a lei. Pois é. A Às legislação precisa ser revista. Precisa ter revista. Eu falo aqui todos os dias, não vejo ninguém tocando nesse assunto, coronel. Só cobra da polícia. Às vezes até eu brinco, diz, por que não vamos para a porta do Bessa e no Bessa pedir ao juiz para segurar? Ninguém faz carreata ou comício em frente ao comércio no Bessa, você sabe, se for o juiz, manda prender. A história é essa. Mas olha, Bareta, cobra. você está coberto de razão. As pessoas precisam entender, todos nós, todos os integrantes da sociedade, da pessoa mais simples até a pessoa mais importante no que diz respeito aos cargos, precisam perceber que essa questão da violência é um problema de todos nós. Olha, você imagine uma coisa, tá? Eu vou dar 2 pequenos exemplos. Em Sergipe não tem bandido novo. Quando a gente prende... É os mesmos. São os mesmos. Os né? mesmos. Olha, há alguns dias atrás nós tivemos um assalto na loja da Claro, que foi, foi uma amplamente repercussão. coberto. Né? E aí o que nos chamou a atenção? Tá? Os 2 elementos que assaltaram a loja da Claro haviam assaltado a loja da Claro no mês de setembro. Foi. E foram presos, Bareta. Aí eu pergunto a você, o que esses elementos estavam fazendo na rua? Eu explico. A legislação dá ao brasileiro o direito de responder por seus crimes em liberdade. Então, enquanto ele não for condenado ele com vai uma praticar sentença outros. Irrecorrível, vai ser colocado em liberdade e voltar a cometer os mesmos crimes. Você lembra do Homem-Aranha? Me lembro. Famoso Homem-Aranha. Famoso. Olha, o pessoal do Batalhão de Turismo, né, o Tenente Wagner, que comanda ali aquela área do centro da cidade, que pertence ao BP Tudo. Prenderam numa quinta-feira o Homem-Aranha, um dos principais arrombadores do centro da cidade. Ele é chamado de Homem-Aranha, Bareta, porque ele gosta de escalar. Exato. Ele só gosta de lugar difícil. Exatamente. Com essa figura. Então, esse elemento, né? Lógico, o Homem-Aranha é um apelido que as pessoas colocaram nele. O nome dele é Rafael Santana. Rafael Santana. Ele já rouba desde 27 pequeno. anos. Desde que é rapazinho ele já... Mas olha o que aqui chama atenção. Preso na quinta-feira, foi levado à delegacia, né? Um elemento com outras passagens pela polícia. Na sexta-feira, durante a audiência de custódia, foi entendido que ele podia responder em liberdade, foi solto. Na sexta-feira à tarde, ele foi preso mais uma vez pela mesma guarnição, cometendo um assalto a um ônibus do Fernando Collor. Eu tenho dito aqui também, referente ao problema do menor do Senar. Eu acho que quem é que educa filhos? Quem é? Pois é. É o Estado? Nós temos que educar os nossos filhos. Os pais e as mães. Sem dúvida. Então, quem educa filho? Pai e mãe. Então, eu, se fosse diretor do Senar, 3 vezes por semana, os pais iriam passar o dia com seus filhos para haver uma ressocialização entre os filhos, pai e mãe, pai e filho. Porque muitos filhos ali não vê mãe, não. Só vai ver mãe na hora que tem o conflito, que amanhã meu filho está aí dentro, mas ele não existe aquele contato. E aquele contato, infelizmente, ela vai ter com ele dentro do recinto onde ele está detido por motivo de praticar algum crime. Então, tem que haver uma conversa entre pai, mãe e filhos. Eu digo todo dia, ninguém nasce bandido. Às vezes são consequências da vivência e do meio que vive. É verdade. Nós somos um produto do meio, ditado certo é da peça, né? E é um problema complexo que todos nós, toda a sociedade precisa se engajar,
precisa entender que tem uma grande parcela de responsabilidade, acabar com essa história de ficar só apontando o dedo para o outro como se o outro fosse o responsável e esquece de cumprir com a sua própria responsabilidade. Então, não apenas o poder público, em todas as áreas da sociedade, precisa se engajar, né? Mas também a sociedade civil organizada, as famílias, a religião, enfim, todos nós precisamos nos unir. As igrejas para têm que ter uma combater a participação criminalidade maior, você está entendendo? Eu vou lhe contar um caso. Eu fui fazer uma operação, já tem mais. Na época estavam desarticulando aquele lixão ali na Terra Dura. E eu fui à noite com um grupo de operações de delegados e nós invadimos algumas residências ali, que estavam ali, viviam ali, pessoas muito pobres. E eu vi, pai, criança comendo o resto de supermercado, que ia nos caminhões do lixo. E eu vi que eu comecei a nascer. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou atrás de bandido num lugar desse? Porque aquilo ali era um local que o Estado deveria estar ali. Não a polícia, era o Estado. Não é o povo, o Estado, dando suporte àquelas crianças ali, já comendo lixo. À noite, eles moravam numa cabana, umas cabanas, tudo arrumadinho, mas tudo vivendo ali de dentro, comendo o resto de maçã, resto de carne, galinha, aquelas galinhas no pacote que eles jogam fora, que eles estavam pegando. Eu disse, pô, o que é que eu estou fazendo aqui? Então a sociedade e o governo tem muito, não é? Tem muita culpa dos que está acontecendo. Você está entendendo? Uma vez eu trabalhava na 4ª delegacia, isso tem uns 20 anos, mais de 25, quase 30 anos. Eu fui prender um menor de 16 anos que roubou o superintendente da Petrobras aqui, que morava na praia, naquelas casas bonitas ali da praia. E ele enterrou os produtos próximo à casa onde ele roubou. E o delegado era doutor João Pretinho, que era defensor público, não sei se você sabe quem é, um moreninho, chama doutor João Pretinho. E eu, Rivaldo, todos os policiais, prendemos o rapaz. E eu fiz a minha coordenação de prender ele, pegar ele de madrugada aqui, onde era Soledade, só tinha mangue, não tinha tanta casa como tinha hoje, isso há 30, 40 anos atrás. E quando eu invadi a residência umas 3h30 da manhã para pegar o cara, ele já tinha pinotado. Eu conto essa história sempre. Ele foi para Rio Real, na Bahia, a mãe dele. Bareta, ele se mandou daqui. E eu vi logo um produto do roubo lá, que era aqueles baldinhos de botar gelo, sabe? Sim. Que é tudo de inox. E quando eu entrei à residência, uma criança de seus 5 anos, 4 para 5 anos, pegou, me dê um dinheiro, me dê comida, me dê pão. Rapaz, eu disse, porra, que é isso? Onde eu tô, rapaz? Um menino cheio de apetite, com aquelas feridinhas que escorre, agarrou minha perna, rapaz, me dê comida. Aí eu olhei e vi um caranguejo torrado, nem cozido era, torrado em cima de um fogão a lenha. Eu olhei e disse, meu Deus, tanta miséria. Eu retornei, pai, eu não trouxe o balde do ladrão. Eu deixei o balde lá. Pergunta ao doutor João Pretinho, os meninos trabalhou comigo. Deixei o balde lá, que ele tinha levado do cara rico. Ele era até menor, ele correu para Rio Real. Então são tantas coisas que o Estado podia estar presente. O Estado precisa estar presente onde a polícia está também. Não é só a gente enfrentar o bandido e depois voltar e aquela coisa continuar a mesma coisa. Eu acho, sabe, Bareta, que a única representação do Estado que está presente em todos os lugares é a polícia, infelizmente. Né? A polícia militar, por exemplo, está presente em todos os problemas. Todos os municípios, na maioria arrasadora dos povoados de grande porte. Isso mesmo. Nós estamos presentes diuturnamente. Então é uma missão muito árdua. E eu volto a dizer, combater a criminalidade de uma forma efetiva não exige apenas ação policial. A ação policial, ela existe. Cada vez mais marcante, tem cada vez mais resultado. Porém, a gente não consegue reduzir a criminalidade porque é necessário outras atuações. Nós precisamos de uma atuação. Quando a polícia sair daqui, o Estado entra. Aí o Estado está livre para fazer o que quer ali dentro. Exatamente. Agora, se a gente sair e daqui a mais 15 dias nada acontece, o que vai acontecer? O cara vai retornar a fazer o mesmo crime. Exatamente. A Polícia Militar, ela tem atribuições estabelecidas na legislação, na própria Constituição Federal. A nós outros da Polícia Militar, compete a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo preventivo. Ou seja, nós temos que trabalhar para tentar evitar que o crime aconteça. Logicamente, todo mundo sabe disso, né? Mesmo com o esforço do atual governo em ter contratado já 1.056 policiais nos últimos 2 anos,
e já ter o compromisso do governador Jackson Barreto no sentido de convocar os remanescentes, os que restam da lista de espera do último concurso, que são aproximadamente 350, nós ainda temos um déficit de efetivo muito grande. Por outro lado, cuidar da segurança do presídio é uma atribuição do guarda prisional, do agente penitenciário, como é conhecido. Essa profissão precisa ser valorizada, nós precisamos ter um quantitativo suficiente para dar conta da segurança nos presídios, inclusive para mobiliar as guaritas desses presídios, para que nós tenhamos segurança, para que se evite as fugas. Não é possível nós, da Polícia Militar, mobiliarmos as guaritas dos presídios. Por quê? Primeiro, não é nossa atribuição legal. Nós estaríamos usurpando uma função que não é da polícia. Nós não temos efetivo suficiente para isso, porque nós temos uma missão enorme e muito árdua, como nós estávamos comentando anteriormente. Então não há como, né, resolver um problema criando outro problema maior ainda. E ainda tem uma coisa que as pessoas talvez não estejam percebendo, né? É muito importante que quem a gente ponha no presídio passe por um processo de ressocialização. Porque senão nós estamos malhando em ferro frio, como é dito pela sabedoria popular, né? Do que adianta levar um homem preso para um sistema prisional que não vai ter capacidade de ressocializá-lo? Quando ele sair, cedo ou tarde, ele vai fazer a mesma coisa ou pior ainda. Então, é muito importante, essa é uma discussão muito importante que precisa ser travada. A Polícia Militar, claro, todas as vezes que há uma quebra da ordem, que há um risco, ela atua inclusive no presídio, sob autorização da autoridade prisional, do secretário de Justiça, do diretor do presídio. Imagine você, um presídio virado, como se diz no jargão policial, ou seja, uma rebelião no presídio. É necessário acionar a Polícia Militar através do batalhão de choque para fazer uma entrada tática e restabelecer a ordem. A polícia vai continuar fazendo isso quando for necessário, em situação de exceção. Responsabilidade daquele que... Mas o dia a dia, né, Bareta, tem que ser feito pelo agente prisional. Olha, eu quero agradecer, Paiva, a sua presença aqui, dizer a você muito sucesso. A Secretaria, o comando da Polícia Militar, a Secretaria de Segurança tem, como você, uma figura muito importante na área de comunicação. Você é um cara que se expressa muito bem, não é? Obrigado, é um cara que sabe conversar, não é? Você, eu digo, você é a nova polícia, não é? Então eu quero agradecer a você, obrigado. Desculpe alguma coisa aí, que foi isso, incômodo. em absoluto. Certo. Nós aqui agradecemos pelo espaço, pela oportunidade de discutirmos com a sociedade temas tão importantes, porque todos nós que fazemos a sociedade precisamos nos engajar nesse combate. Criminalidade, segurança pública é um assunto do interesse de todos nós. Está lá na Constituição. Segurança pública é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos. Daqui a pouco eu retorno com mais notícias aqui. Com mais reportagem hoje. Um abraço. Tolerância zero.